Olá pessoal, bom dia, né? Tudo de bom? Sejam bem-vindos a mais esta aula. Como vocês podem ver, estou de quadro novo, agora só falta pagar, né? Pensando no melhor para vocês, eu tomei essa decisão, né? Chega daquele quadro de pó e giz, né? Pessoal, olha só, nós vamos agora dar início às funções inorgânicas. No primeiro semestre, vocês estudaram sobre as funções orgânicas, que são aquelas, né, que contêm carbono. Já as funções inorgânicas não possuem o elemento carbono. Então, são grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. As funções inorgânicas se subdividem em ácidos, bases, sais e óxidos. Então, a primeira delas, né, que nós vamos ver, são os ácidos. São substâncias que, em solução aquosa, sofrem ionização, liberando como cátion somente o H+. Então, todo cátion de um ácido é H+, né, o hidrogênio monovalente. O que vem a ser esses sofrem ionização? Por exemplo, se você faz um experimento, que creio que vocês já viram, pelo menos, alguns já fizeram, daquele do fio elétrico, que coloca na tomada, na outra extremidade põe um soquete com uma lâmpada, e uma das pernas desse fio, né, é cortada e coloca-se num vasilhame, fazer de cá. Vamos supor que aqui coloca na tomada. Se você coloca sal sólido dentro da vasilha, a lâmpada não vai acender. Porém, se você coloca água, né, e coloca um pouco de sal, esse sal vai sofrer ionização. Vai haver a movimentação de elétrons aqui dentro desse recipiente, fazendo com que a lâmpada acenda. Obviamente, quanto maior a quantidade de sal você colocar, né, maior será a luminosidade da lâmpada. Então, todo ácido, né, conduz corrente elétrica. Posteriormente, vocês vão ver que alguns conduzem essa corrente elétrica de uma forma mais fraca e outra, né, de forma mais forte, ou seja, a força dos ácidos. Então, meninos, isso aí, ó, classificação dos ácidos. Então, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, monoácido, como todo prefixo de mono significa um só, é aquele que só tem um hidrogênio. Então você olha o índice do hidrogênio, né? HBr, ácido bromídico, ácido cianídrico, HCN. Diácido, Di2. Então você olha a quantia de hidrogênios, né? Então H2SO4, que é o ácido sulfúrico, H2PO3. Então você sempre analisa a quantidade de hidrogênios. Triácido, como o próprio nome diz, 3 hidrogênios. Tetrácido é aquele que tem 4 hidrogênios. Bom,
Meninos, então aqui é o seguinte, outra classificação dos ácidos é esta. Hidrácido é aquele que na fórmula molecular não tem oxigênio, como vocês podem ver. Oxiácido é aquele que na fórmula molecular tem oxigênio. Então, reforçando, toda fórmula molecular de ácido, obrigatoriamente o primeiro elemento químico tem que ser hidrogênio, sempre. Não existe fórmula molecular de ácido em que o primeiro elemento químico não seja o oxigênio. Não existe nome de ácido sem que a primeira palavra seja ácido. Então, ácido sulfúrico, ácido muriático, ácido acético, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ou seja, todo nome de ácido, obrigatoriamente a primeira palavra tem que ser ácido. Então, meninos, outra classificação é esta. Ácido binário. Tudo que é bi, não só em relação aos ácidos, em relação às outras funções também, né, tem dois elementos químicos, hidrogênio e enxofre. Ácido ternário, na fórmula molecular, contém três elementos químicos, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Quaternário, na fórmula molecular, tem quatro elementos, hidrogênio, fósforo, cloro e oxigênio. Tá bom?
Olha, então agora vamos trabalhar com a força dos ácidos. Vocês sabem, por exemplo, no nosso dia a dia, o ácido da laranja é um ácido bem mais fraco do que o ácido do limão, né? O ácido do limão é um ácido mais fraco do que um ácido clorídrico, por exemplo. Então, o grau de ionização, representado pela letra alfa, a fórmula é o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Isso vem em termos de porcentagem. Então, é o seguinte. Olha, então, geralmente os exercícios já fornecem o valor do alfa em porcentagem. Então, se a porcentagem, o alfa, é menor que 5%, significa que é um ácido fraco. Se está entre 5% e 50%, maior que 5% e menor que 50%, é um ácido moderado ou semiforte. E se o alfa é maior que 50% ou igual a 50%, é um ácido forte, né? Isso em relação aos hidrácidos, tá? Que são aqueles em que a fórmula molecular, não possui oxigênio. Hidrácidos. Olha,
Então, agora em relação à força dos oxiácidos, né? Naquele anterior aos hidrácidos, que são aqueles em que as fórmulas moleculares não possuem oxigênio. Agora, nesse caso, são os oxiácidos, são aqueles em que na fórmula molecular possui oxigênio. Aí o critério é outro, você vai subtrair o índice do oxigênio menos o índice do hidrogênio. Se der 0, é um ácido fraco. Se der o resultado 1, é moderado ou semiforte. Se der 2, forte. 3, muito forte. Tá bom? Então, por hoje é só. Para terminar, vou ler uma mensagem. O que você pode fazer para mudar o mundo? Comece mudando a si mesmo. Ninguém muda o mundo se não consegue mudar a si mesmo. Cuide da saúde do planeta. Não desperdice água. Não jogue lixo no lugar errado. Não maltrate os animais ou desmate as árvores. Por mais que você não queira, se nascemos no mesmo planeta, compartilhamos com ele os mesmos efeitos e consequências de sua exploração. Seja responsável. Não culpe os outros pelos seus problemas. Não seja oportunista. Não seja vingativo. Quem tem um pouquinho de bom senso percebe que podemos viver em harmonia, respeitando direitos e deveres. Acredite em um mundo melhor. Coragem, honestidade, sinceridade, fé e esperança são virtudes gratuitas que dependem de seu esforço e comprometimento com sua honra e caráter. Não espere recompensas por estas virtudes. Tenha-as por consciência de seu papel neste processo. Tenha humildade, força e faça o bem, trabalhe. Não tenha medo de errar. Com humildade se aprende. Fazer o bem atrairá o bem para você mesmo e trabalhando valorizarás o suor do teu esforço para alcançar seus objetivos. Busque a verdade, a perfeição, uma posição realista frente aos obstáculos, com atitude positiva diante da vida. Defenda, participe, integre-se à luta pacífica pela justiça, paz e amor. Um mundo justo é pacífico, e onde há paz, pode-se estar preparado para viver um grande amor. Meninos, até a próxima. Bom trabalho. Tchau.